Bom dia, meus amados. Tem muitas pessoas em pé. Eu queria que você, que é um homem de honra, pudesse, principalmente a turma que está lá no fundão, os homens de honra que estão no fundão lá, cedesse seu lugar para uma dama. Porque uma das virtudes de um cristão é que ele é cavalheiro, né? Ele é educado, ele é cortês. Se você é homem, olhe para trás, se tiver uma senhora, uma moça, ceda o lugar para ela. Eu creio que ainda este ano não tem que começar o terceiro culto aqui na comunidade, em nome de Jesus. Aos domingos, porque então estamos declarando que é o ano da expansão. 2013, o ano da expansão, e Deus está enviando pessoas novas, sem a gente ter um plano mais intencional. A hora que nós, daqui um tempinho, nós vamos levantar um projeto aqui com vocês, para nós alcançarmos os nossos amigos, familiares e vizinhos, através do nosso G100, uma estratégia poderosa, simples, que vai ser regada com jejum e oração. Nós vamos falar isso com a liderança primeiro, e aí certamente haverá uma colheita abundante entre nós, em nome de Jesus. Essas 3 noites passadas, quarta, quinta e sexta, nós tivemos aqui na nossa comunidade sede o seminário que nós chamamos de Renovando a Visão, quando nós trabalhamos durante 3 noites sobre os fundamentos da Comunidade da Graça, começando falando sobre a sua teologia, sobre os nossos valores e como é que nós colocamos tudo isso em prática através do modelo, da estratégia que Deus nos deu, que se chama integrar, desenvolver e enviar. Foi um tempo muito precioso. Quantos puderam estar aqui durante essas noites? Levante a mão. Então vários de vocês estavam aqui. Era um encontro para a liderança, e eu tenho certeza que muitos de vocês... Fique em pé quem esteve aqui, pelo menos, não estou perguntando se você esteve em todas as noites. Quando levanta a mão parece que é pouco, que fica em pé. Glória a Deus. Foi bênção ou não foi? Cumpriu o propósito ou não? Renovou a visão no nosso coração? Então aplauda ao Senhor, porque Ele que fez. Ele que fez. Pode sentar. E é por isso que tanto no culto desta manhã, que eu vou estar pregando aqui, por causa da ausência do pastor Carlos Alberto, à noite o pastor Wagner vai ministrar, por isso que nós estamos dando a mesma ênfase. Nós vamos falar sobre o projeto eterno de Deus, hoje de manhã e hoje à noite, baseado em Efésios capítulo 1. Pastor Carlos Alberto está hoje em sua casa, ele voltou de viagem essa semana, e ele está fazendo vários exames de rotina, como normalmente ele faz, como este ano, e nós o liberamos para ele ficar esse final de semana na sua casa. Terça-feira ele já estará com a equipe pastoral aqui para nós retomarmos muitas coisas. Essa semana temos várias reuniões locais e extralocais. Ele está se recompondo para retomar o ano com muito mais intensidade, mas sempre ligado em todos nós, a equipe toda ligada a ele também. Ele está sabendo de tudo o que está acontecendo aqui, e ele tem louvado a Deus junto conosco por aquilo que o Senhor está fazendo. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos entrar pregando já, e depois no final deste culto, é desnecessário eu falar para você que o culto só acaba quando termina, né? É desnecessário, porque nós vamos deixar para o final deste culto, para ganharmos tempo com a palavra agora. Nós vamos deixar para o final do culto
os nossos avisos, a mobilização. Avisos não são avisos porque nós queremos dar aviso. São mobilizações importantes que a gente quer passar para vocês. E no final desta palavra nós vamos, assim como nós fizemos na sexta-feira à noite aqui, quando nós ungimos todos os líderes aqui presentes, e houve um derramar do Espírito Santo maravilhoso aqui, quem estava aqui sabe do que eu estou falando, nós pretendemos hoje abrir espaço novamente para esta unção sobre todos os membros desta comunidade que estão neste culto da manhã, toda a igreja, outro grupo que vem à noite, para que todos nós andemos na mesma direção e juntos. Juntos somos mais fortes, juntos somos melhores, somos um corpo, estamos todos no mesmo barco, precisamos todos remar na mesma direção, senão esse barco vai viajar em círculo. Você já viu aquela prova, eu não sei o nome exato, mas aquela prova de remo, mas em equipe, senta 6 caras de um lado, 6 do outro, e todos eles é um sincronismo maravilhoso, e quando há esse sincronismo, atinge uma velocidade fantástica. É assim que a igreja de Deus deve funcionar. Todos unidos no mesmo projeto, no mesmo propósito e remando numa mesma direção. E é por isso que nós vamos hoje olhar qual é o projeto eterno de Deus para a nossa vida, a partir de Efésios capítulo 1, que eu quero que você abra comigo, por gentileza. Onde o apóstolo Paulo, de dentro de uma prisão, ele tinha fundado esta igreja, ele tinha integrado esses primeiros cristãos, ele tinha passado esses primeiros cristãos por uma fase de crescimento, desenvolvido a eles, e ele já tinha os enviado para cuidar da igreja de Éfeso, e ele foi preso. E lá da prisão de Roma, ele que tinha contato e comunhão constante com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo o inspirou para escrever esta carta aos cristãos que se reuniam em Éfeso. Éfeso, que era uma cidade difícil, idólatra, onde tinha a deusa Diana, uma cidade muito difícil, uma das mais difíceis que foi plantada igreja. Uma cidade complicada, uma cidade entregue a demônios, a principados e potestades. E Paulo, então, da cadeia de Roma, ele pega o seu pergaminho, em oração com o Espírito Santo de Deus, recebe revelações maravilhosas da parte de Deus. Segundo os historiadores e teólogos, dizem que Efésios é o evangelho das regiões celestiais. Foi aqui que Paulo teve revelações grandiosas. É um resumo de toda a Bíblia, está em Efésios. Nós trabalhamos nesses 2 acampamentos de jovens que tivemos agora no Carnaval, pastor Wagner em Valinhos e eu no Vale da Graça, e depois ele alternou. Trabalhamos com os jovens sobre Efésios, mas não conseguimos sair nem do capítulo 1. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Na realidade eu vou mais ler a Bíblia do que falar. Capítulo 1 de Efésios, versículo 1, a palavra de Deus diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos ou bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo,
assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o intento ou o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu intento, seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser ele o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Diga aleluia. Espírito Santo de Deus, levante a sua Bíblia comigo aos céus, num gesto de consagração, e eu vou orar com você. Pai, em nome de Jesus, torna esta palavra viva nesta manhã, abre os olhos do nosso coração, Senhor. Haja revelação do Teu Espírito Santo, que saiamos daqui nesta manhã completamente transformados, mudados, enxergando, Pai, como Tu nos vê. Senhor, nós temos uma distorção na nossa autoimagem, nós temos tantos problemas, nós temos tantas marcas, Deus, muitas vezes estamos sendo impedidos de viver uma vida abundante, uma vida plena, porque não nos vemos como Tu nos vê, Pai. Corrige o foco da nossa visão hoje, Senhor, abre os olhos do nosso entendimento, Espírito Santo vem atuar em cada um aqui, naqueles que estão aqui pela primeira vez, naqueles que estão aqui há muitos anos.
Senhor, que todos nós queremos frutificar para Ti, Pai. Todos nós queremos viver para a Tua glória. Todos nós queremos cumprir o Teu propósito, Pai. Vem abrir a nossa visão, vem corrigir a nossa visão nesta manhã. Traz espírito de revelação da Tua palavra. Tua palavra diz lá no Salmo 119, Senhor, que a exposição da Tua lei, a exposição da Tua palavra traz sabedoria, e aos simples, Deus, traz entendimento. Capacita-me, Deus, a ser fiel na pregação da Tua palavra nesta manhã, e que Teu Espírito atue de forma a ter toda a liberdade neste ambiente, para que possamos ser transformados na imagem daquilo que Tu queres que sejamos. Que cada um de nós aqui hoje pela manhã e à noite, Senhor, nos enxerguemos como Tu nos vê. Que toda distorção, todas as marcas, todas as palavras de maldição, todas as marcas na nossa alma, seja hoje dissipada, Senhor. Todos aqueles que porventura estejam aqui, Senhor, vivendo uma subvida, vivendo, Senhor, enganado, vivendo, Pai, escravo do pecado, escravo do seu passado, preso, cativo a maldições, cativo a laços de alma, por conta de relacionamentos impuros do seu passado. Que haja, Senhor, um derramar do óleo do Espírito Santo sobre este lugar nesta manhã, para que sejamos, Senhor, curados. Envia a Tua palavra, Senhor, e traz cura nos nossos corações, cura no nosso espírito, nas nossas emoções, e que vai atingir o nosso corpo. Que os enfermos sejam curados aqui, Senhor. Que no momento que nós encerrarmos essa ministração e formos impor as mãos sobre todos, e ungí-los com óleo conforme diz as Escrituras, que o selo da promessa, que o Espírito Santo seja derramado sobre todos. Como sairemos de Jerusalém, disseram os Teus discípulos, se o Espírito Santo não mover os nossos corações? Como vamos expandir este ano, Pai? Como a comunidade da graça vai se multiplicar? Como os G100s vão se multiplicar? Se o Teu Espírito não nos envolver, não nos dirigir, não nos conduzir. Capacita-nos, ó Deus. Em nome de Jesus. Eu li uma história no livro do Zig Ziglar, que é um cristão. Ele escreveu vários livros sobre liderança, e um deles é um livro devocional, chama-se O que Aprendi no Caminho para o Topo. Ele conta a história verídica de um fato que aconteceu nos Estados Unidos, num colégio de adolescentes, e que tinha como todo colégio, tinha os meninos difíceis, rebeldes, chamados problemáticos. E naquele colégio, os diretores, a direção do colégio, foi descobrindo um professor, com o passar do tempo, que tinha muito jeito para lidar com essa galera. O nome desse professor era Jaime Escalante, era um cubano, que morava nos Estados Unidos, trabalhava ali há muitos anos. E esse professor tinha paixão por aqueles adolescentes. Enquanto muitos rejeitavam, fugiam deles, ele tinha uma paixão e uma compaixão por eles. Então, o que a direção desse colégio fez? Começou a criar uma classe específica para este professor cuidar dessa classe. Para não misturar aqueles adolescentes mais difíceis com os outros. Claro que não eram todos da sala assim, mas a maioria deles eram, quase que 50%,
adolescentes mais difíceis de se lidar. E naquela classe, tinham 2 meninos chamados Johnny. Um dia teve a famosa reunião de pais e mestres, e o professor Jaime Escalante, então foi... Quantos participaram de uma reunião aqui de escola, dos pais? É uma delícia, não é? É uma coisa maravilhosa. É marcante. E então, num determinado dia, que ele reuniu os pais e foi falando, e os pais perguntavam. E os pais não perguntavam nada, ele não falava nada. Ele foi entregando os boletins com as notas e tal, deu orientações gerais, como normalmente é feito. E uma mãe ficou por último. E aquela mãe foi até ele, depois que todas as mães e pais que estavam ali saíram, foi até ele e falou assim: professor, posso falar com o senhor um minutinho? Pode. E ele, atarefado ali, falou assim: eu queria saber do meu filho. Como anda meu filho por aqui? Ela falou assim: como é que é o nome do seu filho? Falou: meu filho chama-se Johnny. Ele, sem prestar a atenção devida, disse: teu filho é uma bênção. O teu filho, olha, eu estava louco para conhecer a senhora. O teu filho é um menino aplicado, ele é inteligente, ele é interessado. E a mulher foi ficando gelada, porque o filho dela não era nada disso. Por isso que ela ficou no último para esperar ele falar do menino. Ele é interessado, ele coopera comigo na sala. Quando os outros meninos fazem bagunça, ele é o primeiro a levantar e botar um controle na situação. Eu quero dar os parabéns para a senhora. Abraçou a mulher feliz da vida e a mulher foi para casa não entendendo nada. Chegou em casa, o menino estava esperando a bucha, né? Porque ele era da pá virada, como costumamos dizer. A mãe passou o dia, passou a tarde, ressabiada, falo com ele, não falo com ele, como é que é? Será que o meu filho é bipolar? Aqui em casa ele é uma coisa, na escola é outra. Será que o problema dele é mais grave? E a mãe foi viajando. Você sabe como é que mãe é, não? Sabem, né? As mães sabem. Chegou a noite, na hora do jantar, o menino não aguentou. Falou: mãe, foi tudo bem lá na escola hoje? Foi, filho. Mas foi mesmo, mãe? Que professor que estava lá? Ah, o professor Jaime. Aliás, filho, eu precisava falar com você sobre isso. Aí ele gelou, né? Filho, eu quero te dar os parabéns. Porque o que o professor Jaime Escalante falou de você, até agora eu estou atônita. Ele falou isto, e repetiu tudo para ele. O menino, bico calado, quietinho, recebeu toda aquela visão maravilhosa, foi para a escola no dia seguinte, passou pelo professor ressabiado. No final da aula, ele foi ao professor, falou: professor, eu quero te agradecer por todos os elogios que o senhor fez à minha mãe. O professor olhou para ele e falou assim: pensou, falei do Johnny errado. Mas ele ficou quieto. Ele é muito sábio, sabia lidar com a moçada. O menino falou: olha, eu quero te agradecer. E eu quero dizer mais para o senhor. Eu não sou aquilo que o senhor disse para minha mãe que eu sou. Mas a partir de hoje, eu me comprometo a me tornar aquilo que o senhor falou para minha mãe que eu sou. E pasmem vocês, caso verídico, a partir daquele dia, o menino começou a mudar. Mais para frente, ele foi mudando tanto em várias coisas, que ganhou a bolsa de estudo integral da escola. E a carreira dele foi embora. Sabe? As distorções e as prisões, os limites que eu e você vivemos, está baseado no fato da questão da nossa identidade.
O maior problema do ser humano reside na sua identidade, saber quem ele é. E a coisa mais libertadora e arrebatadora que existe é você ter a revelação de como Deus te vê. Volte um pouquinho, Jéssica. De como Deus te vê. Isto é tremendamente libertador. Porque você muitas vezes já ouviu pessoas falarem a teu respeito de como elas te veem. Seus pais, seus professores, seus chefes, seus amigos. E nós somos muito influenciados, infelizmente, pela maneira que os outros nos veem. Isso vai formando a nossa autoimagem. A maneira como as pessoas falam para nós, como elas nos veem, vai nos moldando. Assim como aconteceu com esse menino. Isso acontece. É por isso que nós precisamos ir às Escrituras, diariamente. Nas primeiras horas da manhã, o primeiro tempo da nossa vida, as primícias do nosso dia, nós devemos nos debruçar sobre as Escrituras, aos pés daquele que julgará a todos nós. E ouvir dele o que ele pensa de mim. Porque Jesus soube enfrentar todas as oposições que ele enfrentou. Ele soube enfrentar todas as calúnias, as deturpações de imagem que as pessoas tinham dele, o que falavam dele, e ele não era afetado pela opinião dos outros. Jesus nunca se deixou manipular pela fraqueza dos outros. Ele nunca quis se apresentar aos outros. Por quê? Porque ele sabia, ele tinha claramente que o que interessava na vida dele era saber como é que o Pai o via. Isso é o que interessava. Por isso ele ia todas as manhãs aos pés do Pai. E eu garanto para você que todas as manhãs ele ouvia aquilo que falou-se uma vez só em voz audível no momento do Jordão, quando ele foi ser batizado. Eu creio que ele ouvia todas as manhãs do Pai: você é meu filho amado e em você eu tenho todo o prazer. Pode ir, filho. E Jesus saía para o dia do seu ministério. No meio do dia ele ouvia lá que ele era glutão, beberrão, ele era falso profeta, e ele seguia o caminho dele e não era afetado em nada. Por quê? Porque o que importava para ele era como o Pai o via. O Salmo 143:8, o texto que nós trabalhamos no Encontro Vida Vitoriosa, diz o seguinte: faze-me ouvir, Senhor, do teu constante amor, faze-me ouvir do teu constante amor cada manhã, faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti eu levanto a minha alma. É o salmista Davi descobrindo qual era o segredo para ele viver em vitória. É ele pegar os sentimentos dele, a alma dele, colocar consagrado diante de Deus e dizer: faz-me ouvir do teu constante amor hoje, Pai. Pai, fala comigo. Faz-me ouvir do teu constante amor, não oscilante amor. Porque o amor de Deus por nós não é oscilante, ele é constante. Não há nada, diz o Philip Yancey, que você faça ou deixe de fazer que faça com que Deus te ame mais ou te ame menos. O amor de Deus por você é constante e incondicional. E esta é a grande revelação do Evangelho. Esta é a grande revelação do projeto eterno de Deus. Ou como diz o Dr. Martin Lloyd Jones, do supremo propósito de Deus para a nossa vida. Esta é a grande revelação. Como Deus nos vê em Cristo Jesus. Porque quando Deus olha para você, Ele o vê através de Cristo. Ele não vê o Osmar. Ele olha pelas lentes, ele vê Cristo, e é por isso que ele me vê como ele me vê. E é por isso que ele te vê como ele te vê. Foi esta a revelação que Paulo teve.
E é aí que ele escreve. E é aí que ele escreve. E ele escreve aos cristãos de Éfeso. E ontem à noite, pela graça de Deus, chegou um comentário do Dr. Martin Lloyd-Jones nas minhas mãos, uma pesquisa que eu fiz. O Dr. Martin Lloyd-Jones era um pastor galês protestante que ministrou durante muitos anos na capela de Westminster. E ele era um cara profundo nas Escrituras. Diz a história que ele começou a pregar sobre o livro de Efésios na igreja dele, ele pregou 3 anos e meio. Escreveu uns comentários grandiosos. Tal foi a revelação que ele começou a ter. E ele diz que esta carta, na realidade, que Paulo escreveu endereçada a Éfeso, era uma carta modelo. Porque o projeto de Deus estava ali, e não era só para Éfeso, era para outros irmãos. E ele conta que é bem possível que esta carta, ela foi levada para outras igrejas, em outras cidades, a mesma carta. Daí que nós podemos entender e conceber e assumir hoje que esta carta e tudo aquilo que nós vamos ver agora, o Espírito Santo, através de Paulo, escreveu para os santos e fiéis da Comunidade da Graça, que estão na Rua Eponina 390, Vila Carrão, São Paulo, CEP 034 26010. Então agora vamos ver como é que Deus te vê. Vamos lá. Vamos ler juntos o versículo 1. Porque aí, a mensagem está aí, ó. Não tem mais que isso, não. Mais uma vez, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Agora você vai tirar a palavra Éfeso e vai dizer aos santos que estão na comunidade da graça. Vamos lá? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão na comunidade da graça e fiéis em Cristo Jesus. Última vez. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão na comunidade da graça e fiéis em Cristo Jesus. Aplauda a saudação de Paulo. Porque a saudação de Paulo é o que Deus pensa de você. Ele introduz dizendo, eu sou Paulo. Eu sou enviado, o apóstolo é enviado. E eu sou enviado? Não, eu não me auto-enviei. Eu fui enviado. Eu não me auto-intitulei. Eu fui intitulado, eu fui comissionado, eu recebi uma missão. Eu sou o que sou pela vontade de Deus. Porque quando você faz alguma coisa, porque é a vontade de Deus que você faça, preste atenção nisso, que isso aqui é uma chave também. Isso traz sobre você autoridade. As pessoas reconhecem, a tua liderança reconhece, aqueles que estão no seu mesmo nível reconhecem, aqueles que estão debaixo da sua liderança também reconhecem. Porque fica patente, fica claro. Por quê? Por causa dos frutos que a tua vida mostra. Então Paulo dizia, eu sou o que eu sou pela vontade de Deus. Foi Deus que me comissionou. Eu não estou falando para vocês porque eu me achei importante. Não, foi a vontade de Deus. Isso trazia para Paulo já a questão da sua identidade. Isso trazia, quando ele dizia isso, ele já se sentia seguro. Olha, eu estou escrevendo para vocês porque Deus me mandou escrever. Eu sou apenas um garoto de recado. É a minha função aqui hoje. Eu só estou pregando aqui porque o pastor Carlos Alberto ontem me ligou e disse assim, Osmar, amanhã eu quero que você pregue de manhã e o Wagner à noite. Aí então, por que eu estou debaixo de autoridade? Eu vim seguro. Olha, a bênção está sobre você, pode ir, vai em paz, Deus vai te dar uma palavra, Deus vai te dar graça. E eu vim.
E vocês me recebem, por quê? Porque vocês sabem que eu fui enviado. Não ficamos brigando aqui, não, eu vou pregar. Não, aqui não existe isso. Eu estou aqui porque aprove a Deus, hoje, nesta manhã, eu podia estar ali sentado, feliz da vida. Mas eu estou aqui porque a vontade de Deus me estabeleceu. Eu sou pastor hoje, tenho a função de pastor, porque a vontade de Deus se estabeleceu sobre a minha vida. Então eu estou num lugar seguro. Eu não me sinto fora do lugar. Eu estou no lugar que Deus me colocou, porque é a vontade dele que assim me determinou. Eu não fico pensando, puxa, eu devia ser advogado. Eu podia ter sido engenheiro. Não, eu podia ser, nossa, um empresário, eu ia me dar muito bem, ganhar muito dinheiro. Eu não tenho essa crise. Porque eu sei que a vontade de Deus para a minha vida é que eu estivesse onde eu estou. E onde eu estou, eu tenho a bênção de Deus, a graça de Deus sobre mim, a aprovação de Deus, o reconhecimento das pessoas. Se isso não tiver reconhecimento de todos, não tem problema. Deus tem me reconhecido, me colocado, e eu vou em frente. Pela vontade de Deus. Como Deus nos vê. Paulo fala para os irmãos de Éfeso e para os irmãos da comunidade da graça, olha, eu sou apóstolo pela vontade de Deus, e vocês, agora eu vou dizer para vocês o que é que vocês são. Como Deus os vê? Deus os vê como santos. Deus os vê como fiéis em Cristo Jesus. Diga ao seu irmão do seu lado, você é santo, você é fiel. É assim que Deus te vê. E esta é uma linguagem não muito comum para nós. Garanto, se você chegar para a pessoa e dizer assim, olha, sabe como eu vejo você? Eu vejo você como um santo de Deus. Se não for neste ambiente aqui que está preparado para a pessoa receber, ele vai falar, eu sou o maior dos pecadores. Não, sai fora, eu não. Aí não recebe como Deus o vê. E não recebendo como Deus te vê, você não se torna aquilo que Ele falou que você deveria ser. Então vamos ver agora as definições dessa palavra. A definição do termo santo. É o comentário do dicionário Strongs. A palavra no grego é a palavra ágios, que significa algo grande, sublime, santo, puro, sagrado. É assim que Deus te vê. Você para Ele é sublime, você é puro, você é sagrado. Se não fosse assim que Ele visse cada um de nós, Ele não mandaria o único filho dele para morrer no seu lugar. Ele pagou um preço enorme pela nossa redenção, porque Ele tinha um amor maravilhoso por nós. E por causa desse preço pago de redenção, de regeneração, por causa da inclusão na morte de Cristo, da nossa vida. Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,14, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, um morreu por todos, logo todos morreram. E um morreu por todos, logo todos morreram, para aqueles que agora vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então, Deus nos vê assim, como santo. Implica em uma relação especial com Deus, que não deve ser violada. É usada para descrever pessoas ou coisas. Descreve aquilo que está em harmonia com a constituição divina do universo moral. Ser santo é você estar harmonizado com o projeto de Deus. Ser pecador, ser impuro, você está em desacordo, em desarmonia com o projeto de Deus. Porque o projeto de Deus desde o Éden é que nós fôssemos santos. Então aqueles que recebem esta palavra, aqueles que creem nessa palavra, recebem o Evangelho, creem em Jesus Cristo, creem que Ele morreu para nos salvar, creem na sua inclusão na morte e ressurreição, agora são santos, agora estão em harmonia com o supremo
projeto de Deus. Ser santo é isso. Aquilo que está de acordo com a ideia geral e instintiva direito de que é consagrado. Você não é qualquer pessoa, você foi consagrado a Deus. E tudo aquilo que é consagrado a Deus é santo. No momento que você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, no momento que você passa pelas águas do batismo, que você declara Jesus Senhor da sua vida, você se torna consagrado, você não se pertence mais, o diabo não tem domínio sobre você, o pecado não terá domínio sobre vós, porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei, conforme diz Romanos 6. Porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus, conforme diz Colossenses 3:3. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, e não sirvamos mais ao pecado como escravos, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Romanos 6:7. Então isto é você. É assim que Deus te vê. Diga, eu creio. Reaja. Deus te vê como alguém que agora está em harmonia com o projeto dele. Agora as coisas vão dar certo na sua vida. Agora vai fluir. Por quê? Porque você está em harmonia. Uma coisa que está em desarranjo, em desarmonia com um projeto todo, não flui. Agora encaixou. Você era uma peça solta. Vivendo segundo o príncipe deste mundo, diz Efésios capítulo 2, fazendo a vontade da sua carne, dos seus pensamentos, você era filho da ira de Deus, como todos os demais que não estão em Cristo. Mas quando você está em Cristo, Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se gloria, porque somos feituras dele em Cristo Jesus para as boas obras. Agora você pode fluir. Só desta maneira as coisas funcionam. Agora o seu casamento dá certo. Porque sem você estar ligado ao projeto eterno de Deus, sem conhecer isso, sem ter a revelação, sem experimentar, não dá. Tem muito crente nas igrejas que está debatendo para lá e para cá, porque não descobriu isto. Tem muitos religiosos fazendo força para viver a vida cristã. E não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo. Tem muita gente achando pesado a vida cristã. Puxa, isso é muito difícil. O ministério, então, meu Deus, eu não quero nunca liderar uma célula, um G100, eu sou doido, eu não vou. É muito pesado, porque não está não está encaixado. Não está encaixado. Porque Jesus disse que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Então tem alguma coisa errada. Quando não se faz as coisas com alegria e com leveza, o problema não está no projeto, está em você. É você que precisa encaixar, está desencaixado. Porque quando está nessa harmonia aí, nesta harmonia, com o projeto eterno de Deus, se torna algo leve. Vamos seguindo em frente. Santo significa um compromisso verdadeiro com Deus e com os ensinamentos. Você tem um compromisso verdadeiro com Deus? Quantos tem? Levante a mão, diga, eu tenho. Então você é santo. Ou seja, a pessoa sabe que é impossível ser perfeita como Jesus foi. Mas sabe também que depois da sua conversão, da transformação, da regeneração, o pecado não deve fazer parte dos seus hábitos. Você não é um pecador mais, você é um santo. Você falha, você erra, você não é perfeito, mas você é santo. Santo, e eu vou detalhar um pouquinho mais aí o que significa isso. É uma vida separada. Você não vive mais segundo o curso deste mundo,
fazendo a vontade da carne e dos seus pensamentos. Você vive uma vida separada, que procura fazer o bem e agradar a Deus, indo contra os pecados. Esse é o significado de santidade para os evangélicos protestantes, para os cristãos verdadeiros. Diferentemente do que é para a igreja católica, você entende? Por isso que esse paradigma ficou aqui dentro, porque nós somos um país ainda influenciado muito pelo catolicismo. Santos são aqueles caras que têm que passar por uma bateria, uma sabatina enorme, para pouquíssimos. Esta é a mentalidade da religião. Mas não é assim que Deus te vê. Próximo. Comentário do Dr. Martin Lloyd Jones sobre o assunto, ele diz: santo não significa somente que fomos postos à parte, num sentido externo. Significa que fomos postos à parte porque somos purificados interiormente. Começa de dentro para fora. Este é o real sentido da palavra santo. Um santo é alguém que foi purificado de muitas maneiras. Ele foi purificado da culpa do seu pecado. Ele foi purificado daquele que o exclui da presença de Deus. Nós somos agora uma geração que não estamos mais debaixo da lei, debaixo do pecado, estamos debaixo da graça, estamos debaixo da proteção de Deus, e é assim que Ele nos vê. Continuando, a palavra santo significa separado, diferenciado. Diga ao seu irmão: você é alguém diferenciado. Você não é qualquer pessoa, você é diferenciado. Sabe aquilo que o pessoal fala do Neymar? O Neymar é um cara diferenciado. Ronaldinho Gaúcho é um cara diferenciado. Michael Jordan, diferenciado. Roger Federer, diferenciado. O cara é diferenciado. O que é diferenciado? É alguém que é diferente. Você não é igual, você é diferente. É por isso que quando os jovens namoram e estão dentro do projeto eterno de Deus, o namoro do jovem cristão é diferenciado. Ele tem propósito, claro. É um namoro com respeito, com honra. Não é uma pegação. Não é uma depravação. É por isso que quando você vai trabalhar, você é um diferenciado. Você é um funcionário diferente. Você se destaca ali. E as pessoas que não sabem distinguir isso e falar, eles falam assim, né, Fábio? Tem uma luz em você. Você já ouviu isso? Tem um negócio diferente, tem uma luz sobre você. Até os ímpios reconhecem isso quando vem alguém santo, separado, diferenciado. Até os ímpios reconhecem, porque Jesus falou que ia ser assim mesmo. Que os homens iam ver as nossas boas obras. Brilhe a vossa luz diante dos homens, Mateus 5,16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo em vós as boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Você bate o olho num santo, num cristão, você vê. Não é assim? Quando você vai num lugar, você vê como a pessoa te trata, a gentileza que ele te trata, o amor que ele te trata, a atenção que ele te dá, ele te olha nos olhos. Você fica pensando assim, esse cara é cristão, não é possível. Aí você pergunta para ele assim, escuta, você é cristão? Eu falo, sou, graças a Deus. Nem um cara que me ligou ontem, falando comigo de uma outra coisa.
eu comecei a dar a ele as explicações além do que ele perguntou para mim. Falou, rapaz, gostei de falar com você. Você está explicando coisas que eu nem perguntei. Falou, é que eu gosto de tratar as coisas na luz. Falou, você é um cristão? Eu falei, sou. Eu também sou. Paz do Senhor, irmão. Sabe, meus amados, ser diferenciado. No hebraico tem o sentido de, o ato de cortar. No grego é separar, é ser separado, é diferenciar, é diferenciado. O contexto indica que o crente em Jesus deve levar uma vida separada, diferenciada do atual modelo de vida da cultura vigente. Sua vida deve mostrar diferença quanto aos costumes dessa sociedade secularista e adotar os mesmos procedimentos que Cristo. É Cristo em vós, esperança da glória. Você vai amanhã para o trabalho, Cristo vai dentro de você. Porque Ele está em você, você está nele, vocês são uma coisa só. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos membros do seu corpo, Ele é o cabeça. E a cabeça dá o comando para o corpo. Por isso que a vida cristã é leve, por isso que é agradável, por isso que é maravilhoso. Por isso que não há como você desistir. Porque aqueles que verdadeiramente experimentaram tudo isso, como vão desistir? Como vão voltar atrás? Como vão voltar ao pecado? Como? Não conheceu, não experimentou. Como disse 1 João, estavam no vosso meio, mas não eram de vós. Porque quem experimentou de fato, ele fica cativo a isso, não tem como. Sabe aquela pessoa que te serve, te ama, te serve, te ama, te serve. Aí ela pede um favor para você, o que você faz? Fala, não vai dar. Você fala? Não tem como. Eu tenho várias pessoas assim na minha vida. Pastor Carlos Alberto é uma delas. Eu tenho outros amigos também. Que me serve, me ama, me serve, me ama. Não tem como eu dizer não para eles. Por isso que Paulo dizia, o amor de Cristo nos constrange. Constranger é levar cativo. Constranger é atrair, como um imã que você não consegue se desvencilhar. É o amor de Deus. É o amor de Deus. Por isso que Jeremias 31:3 diz que com amor eterno eu te amei, com amorável benignidade eu te atraí, porque você para mim é um particular tesouro. Santo e separado. Um pouquinho mais. Pode ir, Jéssica, vira aí. Agora vamos ver os fiéis. Vamos ver agora os fiéis. Mas antes eu só quero ler um comentário aqui do Martin Lloyd Jones, onde ele diz o seguinte: que o que pode melhor ilustrar isto na história é o povo de Israel. Ele diz assim: a ilustração perfeita é a dos filhos de Israel na antiga dispensação. Eles eram um povo separado por Deus. Foram tirados do mundo. Foi-lhes conferida por Deus uma certa singularidade. Eles eram conhecidos como o povo de Deus. São descritos como a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido ou particular. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós sois geração eleita. Pastor Ademar tem uma música também nesse 1 Pedro aí.
Geração eleita, sacerdócio real, nação... Abre esse versículo, vai. Não vou deixar você sem. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Não estão com pressa, né? Está com pressa? Então, nem eu. Vamos ler o versículo 5 e o 9, que uma coisa vai completando a outra. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Olha como Deus te vê aqui. Você é uma pedra vivente. Sois edificados casa espiritual, você é morada de Deus. Para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Versículo 9 agora. Vós, porém, vamos ler juntos? Vós, porém, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Diga aleluia. A fim de quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. É por isso que você não pode e não vai e não quer viver no pecado. É por isso que você ama a justiça, aborrece a iniquidade. Porque você é um povo especial. Como eu disse para os jovens lá no acampamento, quando você é príncipe, tudo que você faz repercute. Você não vê o príncipe Harry lá da Inglaterra? Todos os jovens da sua idade vão para a balada, mas quando ele vai, o mundo inteiro fica sabendo. Por quê? Porque ele é príncipe. Não cabe, né, Merlin? Não cabe num príncipe determinadas posturas. Namorar de qualquer jeito, tratar a esposa com grosseria, ser rebelde ao marido, ser um péssimo funcionário, não cabe. Ser indolente, ser preguiçoso, não gostar de trabalhar, não cabe, não combina, porque nós somos um povo especial. Era assim que é assim que os judeus se veem, porque Deus falou para eles, para afirmar a identidade deles muitas vezes. Por isso que Deus, quando, no final de Êxodo, no final de Deuteronômio, quando eles estavam para entrar na terra prometida, Deus chama a atenção de novo, repete tudo em Deuteronômio, né? Toda a lei. E diz para eles assim, olha, vocês vão chegar agora a outras nações, vocês vão conquistar outros povos, lembrem-se que vocês são um povo especial. Portanto, não vos mistureis com casamento misto, com jugo desigual, porque será como açoite para as suas costas e espinhos para os vossos olhos, porque vocês são um povo especial. E então é assim que Deus nos vê. É assim que Deus nos vê, como uma propriedade exclusiva. E o Martin Lloyd-Jones continua dizendo, num certo sentido, eles eram uma nação entre muitas outras, e todavia eram diferentes. Eles tinham certos direitos que outras nações não tinham. Você tem muitos direitos que as pessoas não têm. Você tem 8.000 promessas na palavra de Deus que são para você. E não são para o ímpio. Não são para aqueles que não conhecem a Deus. É para você.
Você pode pegar aquela promessa e dizer, Senhor, obrigado, é meu. Porque é teu. Porque 2 Coríntios 1:20 diz que todas quantas promessas de Deus existem, têm em Cristo o sim e o amém para a glória de Deus por nós. Ou seja, se você está em Cristo, tem o sim de Deus e tem o amém de Deus. E você está em Cristo. Então você tem privilégios como tinha a nação israelita, era um povo especial. Por isso que quando os inimigos iam lutar contra eles, com quem que eles se deparavam? Com o Todo-Poderoso, com o Senhor dos Exércitos. Não importa, e eles eram em menor número muitas vezes. Mas Deus, muitas vezes, não tinha que pegar nem arma, como aconteceu com Josafá e outras guerras. Eles só adoravam o Deus eterno, e o Deus Todo-Poderoso ia lá e desbaratava os inimigos. Só falava para ele, ó, para vocês não fazerem nada, ficar só olhando, pega os despojos, dá para vocês levar o despojo de guerra para casa? Eles iam lá, pegavam os despojos de guerra e levavam. Mas é Deus que vencia as batalhas, Deus que lutava por eles. Haviam recebido de Deus certas revelações da palavra, e que Paulo se refere como os oráculos de Deus. Em outras palavras, eles eram um povo separado. No mundo, mas não do mundo, né? Estão aqui. Postos à parte de maneira peculiar por Deus, quer dizer que eles eram santos. Assim, o cristão é primariamente alguém que é separado do sistema deste mundo. É assim que Deus nos vê. Segunda qualidade, Deus te vê como fiel. O que é ser fiel? É ser verdadeiro, é ser confiável. Me ajude a reforçar a identidade do seu irmão ao seu lado. Diga para ele, você é confiável, você é verdadeiro. O que é ser confiável? A pessoa fala uma coisa, você fala, beleza, e esquece. Não fica, mas você vai mesmo? Olha. E se você não for? Você está dizendo que a pessoa não é confiável. Ser fiel é ser confiável. Pessoas que se mostram fiéis na transação de negócios, na execução de comando ou no desempenho de obrigações. Só fazer um negócio que a pessoa ela é confiável. Não, vamos fazer um contrato. Não precisa. Você diz que está, está. Você diz que vai, vai. Recebe uma missão. Você delega uma missão para uma pessoa confiável, você não fica ligando para ela dizendo, e aí, você vai? É amanhã cedo, hein? Não esquece, hein? Aí você levanta cedo, mais cedo que a pessoa, liga para ela, olha, ó, tá lembrado que é hoje? Oh. Para, que estresse. Então não delega. Deus vê você como alguém confiável. Alguém que manteve a fé com a qual se comprometeu. Quando você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, você batizou-se nas águas, você fez os seus votos diante de Deus, Deus vê você como alguém confiável, fiel. E Ele sabe que você vai cumprir o que prometeu. Fiel é digno de confiança. Aqueles que confiam nas promessas de Deus são os fiéis. Alguém que está convencido de que Jesus ressuscitou dos mortos e que Ele é o Messias e o autor da salvação. Você está crendo que Jesus ressuscitou dos mortos? Que Ele é o Messias e o autor da salvação? Quantos creem nisso? Levante a mão. Você é fiel. Engraçado que o mundo fala de vocês assim. Fala de nós assim. A igreja tal, o número de fiéis. Só que às vezes eles falam num tom pejorativo. Mas é assim que Deus te vê. Caminhando para o final, acabou. Para que tudo isto? Para um propósito. Leia comigo o propósito, por favor. Para que tudo isto?
Ele vê você assim por causa de tudo que Ele fez por você. E a mensagem cantada hoje de manhã diz que nos abençoou, nos escolheu, nos predestinou e nos remiu. Foi tudo que Deus fez. Isso aqui é outro estudo que dá para desmembrar cada ponto desse, é maravilhoso. Eu não quero entrar nessa situação hoje, porque o tempo não permite, nem é o propósito. Mas Deus vê você assim, por causa de tudo que Ele fez por você. Ele confia no que Ele fez por você. Sabe aquele negócio de confiar no seu taco? Deus confia de que Ele fez por você em Cristo Jesus, tornou você santo e fiel. É por isso que Ele delega a nós responsabilidades. É por isso que Ele dá a nós uma missão maravilhosa, para que nós, vivendo para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Nós que éramos, por natureza, filhos da ira antes, agora somos agradáveis a Deus. É por isso que Deus, como pregou o pastor Wagner aqui, falando dos valores da nossa visão, que ele falava do primeiro valor da visão, que era o relacionamento com Deus, Deus é ávido por comunhão conosco. O clamor do coração de Deus é por ter relacionamento conosco, porque você é agradável para Ele. E quando você tem um amigo agradável, você quer estar com ele. Não é peso nenhum você estar com ele. É peso para estar com as pessoas desagradáveis. Mas com a pessoa agradável é desejoso, você não vê a hora de estar junto. É assim que Deus te vê, como agradável, no amado. Você vê que tudo isso é em Cristo. Talvez alguns aqui estejam pensando, mas eu não sou nada disso. Eu vivo uma crise, Osmar, que se soubesse da crise que eu estou, de identidade, se eu soubesse que eu estou sustentando o meu casamento, nem sei como. Você está olhando para mim você está falando com outra pessoa, não está falando comigo. Não, eu estou falando com você. Porque é assim que Deus te vê. Porque Ele confia no propósito que Ele mandou o Cristo nesta terra. A questão é você responder a isso hoje. Dizer, Senhor, é assim que Tu me vês? A partir de hoje, é você reagir como outro Johnny. A partir de hoje, Senhor, eu vou pela fé me apropriar de tudo isso que Tu me vês, e a partir de hoje eu serei assim por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque quando Ele morreu, eu morri com Ele, quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei para uma nova vida, e agora eu vou viver como um santo e fiel nesta terra. É a sua resposta que Deus quer ver nesta manhã, para viver agora para o louvor da sua glória. E viver para o louvor da sua glória é você erguer. Louvar significa erguer, levantar, elevar, é ser erguido com dignidade e exaltar alguém. É o próximo, entra aí, é isso. Viver para o louvor de Deus é você exaltar a Deus com suas atitudes, com as suas palavras. Por isso que Paulo diz lá em Efésios 4, 29, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, nenhum palavrão, nenhum gracejo atrevido, nenhuma chocarrice, porque não convém. Despojai-vos de tudo isso. Depois, lá na frente, é que Paulo vai falar do didaquê. Aqui é a proclamação, é o querigma, é o evangelho. Porque se não pregar o evangelho, as pessoas não conseguem viver. Como é que vai falar para um cara que não tem natureza, falar assim, agora não minta mais, hein? O cara não consegue. Aquele que furtava, não furte mais. Irai-vos, mas não pequeis. Olha, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ah, eu não aguento, eu sou pavio curto. Quando eu ouvi, já fiz. Veio, já fez, porque não tem natureza. Porque quem tem natureza é santo e fiel, cheio do Espírito Santo, governado pelo Espírito Santo. E aí o fruto do Espírito vai se manifestando nele. Longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança, alegria.
amor. E aí se torna uma pessoa agradável. Não só para Deus, mas para os outros também. Louvor da sua glória. A glória no grego é doxa, opinião, julgamento, ponto de vista. O Novo Testamento sempre é opinião positiva a respeito de alguém que resulta em louvor, honra e glória, esplendor, magnificência. Quando você vive, a maneira que você vive, como você age e reage, vai trazendo louvor e glória para Deus. As suas atitudes, as suas posturas. É isto. A paz do Senhor, e fique em pé comigo, por favor.